Matheus, fala pra gente dessas implicações, né, do fato assim, então se tiver comprovado mesmo que ela estava psicótica, o que que muda no processo para a Lindsay, se ela estivesse sendo julgada aqui no Brasil, por exemplo? Tá, eu queria fazer um comentário antes, até para as pessoas talvez entenderem um pouco da dinâmica. Os Estados Unidos são uma federação com grande independência entre suas unidades, né? Cada estado é quase um mini país, assim. Existe uma liberdade muito grande para se formatar o ordenamento jurídico de cada lugar. Em Massachusetts, a gente tem algumas características. Primeiro, o ônus da prova. Então, a quem cabe provar que o indivíduo tem aquele quadro ou não, tem aquela condição ou não, vai ser da acusação. Ao passo que aqui no Brasil seria a defesa a quem recairia esse ônus. E o modelo lá, ele é num formato muito adversarial. Para quem já deve ter assistido isso em séries, em filmes, né, que a gente tem grande profusão de material midiático dos Estados Unidos, é muito comum ver o perito médico no púlpito, né, no tribunal do júri, dando o seu parecer e cada uma das partes levando o seu próprio perito, que é como a coisa é feita lá e na maior parte dos estados Unidos. Você vai ter dois pontos de vista, né? É um modelo adversarial. Aqui no Brasil é um pouco diferente. O juízo tem o próprio perito, então é quem fala, digamos, o juiz é chamado aqui no Brasil de peritum peritorum, é o perito dos peritos. Mas para quando carece a ele algum conhecimento prático, que pode ser na psiquiatria, mas pode ser na engenharia, pode ser na toxicologia, pode ser em qualquer outra coisa, ele vai chamar alguém que vai olhar com os olhos dele, alguém que não pode ter um viés, né, que tem que se privar ao máximo de qualquer viés de qualquer uma das partes. E as partes vão chamar os seus assistentes técnicos, que vão ser pessoas que vão acompanhar o ato pericial, que é privativo e sigiloso dentro do contexto do processo, tanto quanto é uma avaliação clínica que a gente faça. E aí cada um vai emitir, o perito vai emitir um laudo e cada um dos assistentes técnicos da parte vai emitir um parecer. Né? Então vão opinar sobre o que disse o perito, abonando ou desabonando aquilo, trazendo suas argumentações. Né? E lá também tem uma questão sobre os possíveis desfechos, né, caso ela venha a ser condenada, é um modelo binário de culpa e não culpa. Então, ela pode ser culpada ou ela não pode ser culpada. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma categoria intermediária, né, que a gente vai pensar em culpa, a gente puxa o termo da imputabilidade. Existe a imputabilidade plena, a semi-imputabilidade e a inimputabilidade, que é quando a pessoa ela é isenta de pena. Caso ela fosse considerada inimputável, isso supõe duas coisas. Que a capacidade de entendimento dela estava prejudicada por alguma questão de saúde ou que a capacidade de autodeterminação dela estava prejudicada. Essas condições podem ter uma abolição completa ou um prejuízo. E haver ou não abolição completa e prejuízo vai dizer o que é semi-imputável caso seja um prejuízo parcial e inimputável caso seja um prejuízo completo. O que o perito tem que provar? Primeiro, existe doença psiquiátrica? Tá bom, digamos que exista. E é esta doença aqui. O perito vai concluir por esta doença, qualquer que seja ela. Existe relação entre a doença psiquiátrica e o ilícito cometido? Existe uma relação direta, aquilo estava em atividade naquele momento, e se houver, para aquele ilícito, existe um prejuízo no entendimento ou na capacidade de autodeterminação, se a gente tiver um prejuízo completo, ela vai ser inimputável, vai haver uma absolvição imprópria e ela vai cumprir uma medida de segurança, que pode ser um tratamento ambulatorial, pode ser uma internação em um hospital penitenciário. Se houver uma semi-imputabilidade, isso pode ser convertido em tratamento curativo, como, novamente, uma medida de segurança, ou ela pode cumprir a pena com alguma amortização, como tem uma redução do tempo de pena que ela pode ser submetida. Então tem essas pequenas diferenças E se ela for 100% culpada, aí ela vai para o presídio comum. Vai para o presídio comum responder o processo com qualquer outra pessoa. Né? Então, assim, a doença mental aqui ela vai fazer muito sentido para caracterizar esses estados. Lá nos Estados Unidos, né, é essa questão mais binária, né, que vai ser muito diferente. E aqui a gente tem esse paradigma dessa categoria intermediária. Mas só eu sendo semi-leigo aqui... Parabéns aí, o cara tá afiadíssimo. Tá afiado, né? E nem sem ler, hein? Manda aí, Diogo. Semi-leigo aqui. Uhum. A inimputabilidade não invalida o ato. Não, a pessoa só é impropriamente absolvida.
Porque ela não tem a capacidade de responder Exatamente. por aqueles atos. Exatamente. Seja porque ela tinha um prejuízo total na capacidade de entendimento, seja que ela tem um prejuízo total na capacidade de autodeterminação. Top. Certo? O que mudaria para ela, no caso, Uhum. já só para a gente receber uma inimputabilidade nesse momento? Então, aí a gente precisa primeiro partir de alguma hipótese diagnóstica. Isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, vamos pensar no caso brasileiro, assim, Uhum. se ela for declarada como psicótica. Certo. Ela estava, né, o perito vai concluir Uhum. isso, que ela estava psicótica naquele momento, ouvindo vozes Uhum. que mandaram ela tirar a vida dos filhos Uhum. e depois tentar atentar contra a própria vida. Certo. O que na sua experiência você acha que iria acontecer do ponto de vista de decisão judicial, aí, criminal? Então, nesse caso a gente tem todas os operadores para concluir por uma inimputabilidade, e eu faço o caminho que a gente geralmente faz. O raciocínio forense ele se dá dessa forma. Primeiro, considerar qual o ilícito. Então, a pessoa não é inimputável para qualquer coisa. Porque se uma pessoa, num quadro psicótico, ela comete uma fraude financeira que não tem uma relação com o quadro dela, se ela deixa de pagar uma conta e estava ciente de que aquilo era uma coisa importante, se ela prejudica alguém de alguma forma, ela não vai ser inimputável para aquele ilícito. Mas pensando nesse caminho todo, então o ilícito em questão é esse, a denúncia é essa, ela está sendo denunciada e julgada por este crime, por atentar contra a vida dos filhos, né, por ter causado a morte dos filhos. Vai se pesquisar em seguida qual o diagnóstico. A doença, a pergunta na cabeça do psiquiatra forense é essa, a doença, que em não havendo doença, em não havendo uma doença que no nosso ordenamento jurídico principalmente não está descrita na CID, do Código Internacional de Doenças da OMS, então o papel do perito está encerrado. Não constatei doença aqui, então nem se abre a discussão de imputabilidade. Em havendo doença, aquela doença prejudicava naquele momento a capacidade de entendimento e autodeterminação para aquele ato. No caso, a gente pode entender que, sim, uma pessoa com quadro psicótico, ela tem um juízo de realidade que não corresponde, talvez não tenha necessariamente um prejuízo na capacidade de autodeterminação, até porque, comentava isso até um pouco mais cedo, né, Diogo? A pessoa, haver ou não haver planejamento não significa que a pessoa é necessariamente imputável, porque... Nem está psicótico, nem não. está psicótico, não. Porque eu posso ter um delírio de que os meus colegas psiquiatras aqui são agentes da CIA que querem me matar, que querem atentar contra a minha vida, e se eu não atentar contra eles, se eu não me defender dando fim à vida deles, eu estou em risco, minha família está em risco. Pode haver um núcleo delirante que traga dessa forma. E que você E pensa nisso por muito tempo. Exatamente, que eu planejo, por exemplo, olha, eu vou encontrar o Vitor na porta da casa dele, que eu sei que ele sai com o cachorro à noite, e eu sei a hora que ele sai, eu fiquei observando isso um tempo. O Diogo sai do consultório, entra no consultório muito cedo, eu posso encontrar ele lá e fazer... Essa capacidade de planejamento... Tinha um paciente no CAISM que ele achava que estava sendo perseguido por agentes eu não vou falar o nome para não cortar o vídeo, mas da Segunda Guerra Mundial, aquele ditador bigodinho, certo, que achou que estava sendo perseguido por esses caras. E que a única saída para ele era aprender a tocar piano. Tá. E que aí esse paciente ele desenvolveu uma capacidade do nada de tocar piano. Então tem um pragmatismo mesmo estando psicótico. Sim. A presença de pragmatismo, aliás, não é fator aqui, né? Mas aí, voltando para a discussão. Então a gente já estabeleceu, o ilícito é esse, o diagnóstico é esse, e aquele diagnóstico interfere nessas duas esferas, no caráter volitivo e no caráter ideativo. Se interfere, se o entendimento está prejudicado, né, pode ser desde uma desorganização de comportamento, pode ser desde um delírio pautando aquela ação, ou um prejuízo muito grande na capacidade de autodeterminação, aquele indivíduo vai ser isento de pena. Né? O Código Penal traz isso no seu artigo 26. É isento de pena e traz isso bem caracterizado nesses termos. A linguagem, né, desses códigos, ela não é a nossa linguagem. Então isso a gente vai chamar, né, que qualquer operador do direito pode
estabelecer um incidente de insanidade mental. Imagina se isso são termos que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso consultório. Mas é dessa forma que se dá. A avaliação pericial vai acontecer neste contexto, e o perito, ele, nesse caso, é perito do juiz. Então, vai ser quem vai estabelecer isso ou não vai estabelecer isso, e cada uma das partes vai se posicionar na medida em que... E aqui a gente também tem uma questão, né, que lá talvez eles não tenham tanto acesso, de apresentar quesitos. As partes podem apresentar quesitos. Então, estando eu na defesa, ou representando o Ministério Público como acusação, ou representando a defesa da paciente, no caso, da Lindsay, eu posso fazer perguntas para o perito, que naturalmente vão direcionar para o entendimento que eu tenha formado, né? E aí, fazendo o perito responder daquela forma, eu digo, veja só, excelência, como o meu ponto está sendo provado aqui, né? É um método, um recurso metodológico que se tem para se provar um ponto na avaliação forense.